Olá, seja muito bem-vindo a mais um TrulyCast, o podcast da Truly Offices, o coworking no coração da Zona Norte do Rio de Janeiro. Hoje a minha convidada é muito especial, é uma médica renomada, com mais de 30 anos de medicina, formada pela UERJ. Ela é especialista em endoscopia terapêutica do Hospital Sírio-Libanês e gestão de saúde pela FGV. Além disso, ela atuou em diversos hospitais na rede pública e privada e atualmente é coordenadora da pós-graduação do Hospital Carlos Chagas. Ela é um membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e é diretora da CDG, Clínica em Referência em Diagnóstico e Prevenção à Gastroenterologia. Pronto, quase que não sai. A doutora Márcia, nossa vizinha, Márcia Batista. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora Márcia. Muito obrigada, Catari. É uma honra estar aqui com você. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou, né, para vir aqui conversar com você e com as pessoas que acompanham o seu podcast, que é assim super legal, é super importante, tem assim muita informação para as pessoas, informação de qualidade. E é uma honra estar aqui com você hoje e poder falar um pouquinho sobre a minha especialidade, que é a endoscopia digestiva. Muito bom. E aqui, assim, a sua prática hoje é a realizar colonoscopia e endoscopia, né? Além de todo o currículo que a senhora tem aí dentro de você, que eu vou chamar de você, porque toda vez que eu falo você, doutora, você, não, que isso, né? E hoje você cuida da prevenção e diagnóstico de cuidados de pacientes, né? E o nosso tema é colonoscopia sem tabu, o exame que pode salvar vidas. Muito bom, perfeito. O que você achou? Perfeito. Porque eu acho que, assim, dentro do estudo, eu fui estudar cada convidado que vem aqui e a gente conversa sobre um tema, a gente até começou a falar, e a minha ideia era você vir falar da endoscopia, né? Mas quando eu fui olhar suas especialidades, assim, a colonoscopia é o exame que trata do câncer de cólon do intestino. E aí eu fui ver que ele é um dos cânceres que mais mata no Brasil, no mundo, por falta de prevenção. Vamos falar assim? Pode ser? Pode ser. Pode. E aí, eu antes de fazer as perguntas e a gente entrar no tema, eu gostaria de fazer, assim, uma apresentação, fazer algumas perguntas dentro de um contexto geral para a gente entrar no tema. Pode ser? Claro. Se você quiser falar alguma coisa e se você achar que já tem que me corrigir com alguma coisa que eu esteja falando errado, já pode falar que não tem problema, né? Bom, então, antes da gente entrar nesse tema, assim, para nós, da mesma forma que você falou, é uma honra ter você aqui, né? Porque desde o momento que a gente se conheceu aqui no prédio, assim, detalhe, né, gente? A clínica CDG, ela é aqui no prédio do Dom Offices. A doutora Márcia é nossa vizinha. Então, assim, você teve no Truly Conecta com a gente. Você foi uma que incentivou e que na hora que eu falei do projeto, do evento, você, poxa, vai ser muito legal. Foi uma oportunidade de pessoas que estavam aqui no Truly Conecta conhecer você, né? E você, como médico, está ali com a gente, passar a sua especialização. E eu tenho, pessoalmente, uma pessoa que já fez exames com você. Eu não sei se você se você não vai lembrar da paciente, mas assim, se a gente já falou sobre isso. E ela disse, ela é a melhor médica para fazer colonoscopia. Então, eu falei, nossa, que bacana. Então, assim, eu não podia deixar de trazer você aqui. Então, para nós é uma honra ter você aqui. Imagina, muito obrigada. E, assim, qual foi o motivo, Márcia, dessa especialização em como é que é? Gastroenterologia. Qual foi o motivo de escolher essa especialização? Tá. A gente tem que voltar um pouquinho lá para os primórdios, né? Não, fica à vontade. O que acontece? Pode contar toda a sua trajetória até chegar aí, o que for melhor para você. Já tem um tempinho, né? E o que acontece é que eu venho de uma família de médicos, então eu sempre, desde pequena, frequentava o hospital, né? Eu frequentava o hospital porque era o dia a dia, eu me lembro, pequena, correndo pelos corredores dos hospitais, porque
Meu pai ia fazer algum procedimento, era cirurgião, e a gente, às vezes, tinha que ficar esperando ele passar visita e tal. Então, eu ficava no carro, às vezes, esperando ali no estacionamento, enquanto ele estava lá. E aí, criança não aguenta ficar muito tempo dentro do carro, então corria pelos jardins, enfim, pelas rampas, e entrava no hospital e corria pelos corredores. Então, eu sempre frequentei o hospital, não, graças a Deus, como paciente, mas como uma pessoa que estava ali no dia vivenciando um pouco o dia a dia de como funciona um hospital. Então, sempre foi uma coisa meio natural para mim, a medicina. Quando eu estava na época de escolher o que eu ia fazer, uma certa rebeldia, assim, pós-adolescente, eu estava com 17 anos, adolescente ainda, eu resolvi fazer comunicação, queria ser jornalista. Aí fui fazer comunicação, fiz só 1 ano de comunicação, aí vi que não era nada daquilo, aí tranquei a faculdade, aí voltei a estudar mais 6 meses para prestar novo vestibular e, graças a Deus, passei para a UERJ, e aí de lá para cá eu segui na profissão. E como eu venho de uma família de médicos e tinham muitos cirurgiões, e eu frequentava, né, aquele meio, eu achava que eu ia fazer cirurgia. Então, eu já entrei na faculdade achando que eu ia ser cirurgiã. Só que quando eu estava no 2º para o 3º ano, no 3º ano, a gente fazendo algumas práticas, e tinha acabado de chegar lá na UERJ um endoscópio novo. Então, assim, foi quase que um turismo do hospital todo para conhecer aquele equipamento, que era um equipamento moderno, que ninguém conhecia. Então, foi assim, todo mundo do hospital para ir lá conhecer. E eu fui também, como aluna, e também estava indo lá ver aquele aparelho novo que havia chegado no hospital. E aí aquilo me encantou de uma maneira assim extraordinária, porque eu achei fantástico, né? Você tem um tubinho que você, naquela época ainda não era por vídeo, isso era que eu ia uma falar, coisa chamada ainda era fibroscópio. diferente, né? Era o fibroscópio. Naquela época ainda era um fibroscópio e você não tinha nem a possibilidade de anexar, né? De acoplar a um vídeo ali. Sim. Você tinha que olhar direto no tubinho. Tinha uma ótica, você botava o olhinho ali e você via lá dentro. Claro que tinha que ter muita imaginação, porque você olhava, aí o outro vinha olhar, já saiu da posição, aí o professor falava, você está vendo? Aí você olhava, tô vendo, não está vendo nada, porque já tinha saído da posição. Mas, enfim, era uma coisa fantástica, para mim, pelo menos, foi uma coisa muito interessante. E, a partir dali, eu comecei a focar muito na endoscopia. Eu achei que aquilo era mais interessante do que a cirurgia. Bacana. E, a partir daquele momento, eu fiz o restante da faculdade e tal, mas sempre pensando na endoscopia. E aí, depois, acabei fazendo residência, e aí entrei de vez na endoscopia e nunca mais saí. E aí, a endoscopia passou a ser assim, o meu dia a dia, né? Há 30 anos, 33 anos, para falar a verdade, é o meu dia a dia, é o que eu gosto de fazer. E é um exame que, assim, você vê a pessoa por dentro de uma maneira que não importa quem é aquela pessoa, não importa de onde ela veio, não importa a raça, a cor, credo, condição social, não importa nada. Você está vendo o interior da pessoa e isso é muito interessante, porque você vê que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E, a partir dali, você tira até algumas questões filosóficas a partir dessa observação, mas eu acho fantástico. Muito bom. E aí, enfim, as coisas foram acontecendo, eu fui cada vez me especializando mais para fazer procedimentos mais complexos dentro da endoscopia. Hoje, a gente pode dizer que a endoscopia que existe hoje é totalmente diferente daquela endoscopia que você aprendeu lá atrás. Lá atrás, né? Evoluiu muito e não para, a evolução é muito grande, mas é um mundo fantástico. Muito bom, olha, e assim, é interessante, foi o que você falou, na verdade você acaba filosofando isso, né, porque se você falar, ver a pessoa por dentro, independente do que ela seja, e isso acaba, a gente para refletir, porque na verdade nós somos todos iguais, né? Sim. Todo mundo é igual. Bom, e aí, hoje você empreende com uma clínica. Sim. Como foi essa sua trajetória? Assim, apesar de hoje você ainda estar envolvida com muitas coisas, né? Mas se atuou muito em hospitais públicos e privados, né? Então, qual foi o seu maior desafio em vir empreender com uma clínica própria? São vários desafios. Assim, quando você trabalha no hospital público e no hospital privado, que não é seu, você é um prestador de serviço, eu sempre, pelo fato de fazer parte de uma família de médicos e que eram médicos que eram empreendedores, eu sempre tive assim, a visão dos dois lados da moeda.
Porque Sim. uma coisa é você trabalhar como um prestador de serviço, uma pessoa contratada, e a outra coisa é você ter o dono do negócio. Sim. Então, são visões um pouco diferentes, você tem desafios diferentes. E eu sempre vivi essa dicotomia, porque eu trabalhava como prestadora e também vivenciava o dia a dia de uma família que tinham pessoas que empreendiam nessa área. E aí, com o passar do tempo, você quando você inicia, você tem mesmo que trabalhar, você tem que ser o prestador, você tem que ser ali aquele que carrega o piano, né? Eu trabalhei muito de graça em vários hospitais, porque estava fazendo parte da minha curva de aprendizado, então ali não estava para ganhar em valor de dinheiro, mas eu estava para ganhar em valor de experiência. E aí você vai adquirindo muita informação. E como eu sempre tive esses dois lados, chega um ponto da sua vida que você começa a perceber que você só trabalhar para alguém não vai ser o suficiente, porque você tem coisas que você gostaria de fazer, de oferecer, que você vai esbarrar nos interesses de quem está te contratando. Então, quando você passa a ser o dono do seu negócio, você pode fazer coisas que você gostaria de fazer e que não tinha oportunidade, porque não fazia parte também do plano daquele que estava te contratando. Então, você passa a ter um pouco mais de autonomia nesse sentido. Claro que os desafios aí acabam sendo diversos. Diversos. Você pode aumentar isso aí em 1000 vezes, porque os desafios são grandes. Você continua trabalhando como o técnico, a pessoa que faz o procedimento, e também como empresário, como administrador que faz toda aquela engrenagem funcionar. Perfeito. Até mesmo para você poder trabalhar. Sim. E isso vem lá de trás. Então, desde 2007, quando a gente montou, né, montei eu, meu irmão e meu pai, a nossa primeira clínica para fazer procedimento endoscópico e cirúrgico. Depois, uma série de questões, meu pai faleceu, enfim. Aí essa clínica não foi adiante. Em 2015, eu iniciei a clínica de diagnóstico em gastroenterologia. Sim. Como o nome é muito complicado, as pessoas não conseguiam falar, eu acabei encurtando para CDG Clínica. É mais fácil para mim. Para mim foi mais fácil. Exatamente, porque falar gastroenterologia realmente é difícil. E aí acabou se tornando CDG Clínica, e desde 2015 eu venho, né, fazendo cada vez mais, ampliando a clínica, oferecendo mais serviços, né, a qualidade técnica, equipamentos mais modernos, enfim, vem aí um caminho. Né? E até falando disso, né? Assim, eu fui conhecer lá a clínica e, nossa, eu adorei. Você aproveitou cada espaço, a divisão, é aconchegante. Eu já fiz os 2 exames, então eu posso, assim, eu tô de carteirinha, né? De assim, ter um lugar para você descansar depois que você sai do exame. Enfim, eu gostei muito e eu, com certeza, indico e tô aqui exatamente por isso, para divulgar também, né? Para você que não sabe, a Truly Offices é um coworking que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro. Aqui o nosso espaço e o nosso foco do nosso podcast é falar sobre empreendedorismo e dar voz. Voz aos nossos clientes, voz aos nossos amigos, voz aos nossos vizinhos aqui do prédio, né? Que a gente está aqui no prédio e um vai indicando o outro, e isso é networking. Márcia, hoje eu já até falei, né? Você é especialista em 2 exames que eu vejo como muito importantes. E é interessante que a gente até falou sobre isso, porque eu já tive as 2 questões de fazer exames, e eu vejo muito que, no meu caso, foram casos muito emocionais. Tanto a parte da endoscopia, de não me sentir bem quando come, dor no estômago. E aí eu fui vendo, graças a Deus, nenhum dos exames eu tive nada sério, né? Mas eu sabia que algumas coisas eu olho muito pelo lado da terapia, por ser terapeuta, por um lado emocional. Mas são 2 exames muito específicos. E o que eles têm em comum? Pra gente, a partir daí, a gente vai entrar no nosso tema principal para falar do exame de colo, né? Mas esses 2 exames, de endoscopia e o de colo, o que eles têm em comum? Os 2 exames, né, tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, assim, é importante até falar um detalhezinho, porque as pessoas às vezes não sabem. Quem é que realiza esses exames? As pessoas às vezes se confundem um pouco.
Tá, Quem é o ótimo. médico que realiza esse exame? É o enfermeiro que realiza Eu ia o até exame? perguntar É um isso, mas tá técnico? ótimo. Pode ir já respondendo, porque isso é importante demais. Isso, é importante as pessoas entenderem. O que acontece? Para você ser um endoscopista hoje, o caminho é um pouquinho árduo. A gente não sai da faculdade e sai endoscopista. Você sai da faculdade com uma informação geral, um generalista, e a partir dali você vai ter que se especializar em qualquer área. Se você quiser fazer neurocirurgia, você vai ter um caminho que você vai seguir até fazer a neurocirurgia. Quer fazer cardiologia, a mesma coisa. Quer fazer cirurgia, a mesma coisa. E fazer endoscopia também tem um caminho para se seguir. No caso, a pessoa tem que ter uma formação ou em clínica médica, ou em cirurgia geral, ou em gastroenterologia, que são as especialidades hoje que te permitem dar o próximo passo para ser um endoscopista. Depois que você faz, ou você faz uma residência que vai... Uma residência é o que você faz depois que sai da faculdade. Sim. Numa dessas áreas e depois vai fazer endoscopia, ou hoje em dia já há a residência em endoscopia, mas que quando você passa para essa residência, você passa um período também, de certa forma, né, fazendo um pouco de clínica, um pouco de gastro, que é a parte clínica, antes de você fazer a parte de procedimentos. Mas, enfim, você faz essa trajetória, você se especializa em endoscopia digestiva. E na endoscopia digestiva, você tem os procedimentos que você pode realizar. A endoscopia digestiva alta, que é o que a gente chama normalmente de endoscopia, que é aquele exame que vai ver o estômago. A colonoscopia, que é uma outra área, que é a que vai ver o intestino. E existem as outras especialidades. Você hoje, na endoscopia, você vai fazer áreas que você vai fazer ultrassonografia endoscópica, você vai fazer procedimentos sobre as vias biliares. Então, existem procedimentos hoje, como eu falei, foi evoluindo a endoscopia. Então, hoje, ela é uma área que ela abrange outras coisas, não só os exames endoscópicos, como a gente costuma ouvir. Perfeito. Tá? E a endoscopia e a colonoscopia, o que eles têm em comum? Eles são dois exames que vão usar um equipamento muito parecido, que é uma processadora que vai gerar uma imagem, e essa imagem ela vai ser capturada através de um equipamento que pode ser ou um vídeo endoscópio alto, que ele vai fazer a parte da endoscopia digestiva alta, ou um vídeo colonoscópio. São dois equipamentos distintos. Eles são muito parecidos, né? Aquele tubo pretinho que as pessoas morrem de medo. E aquele aparelho, ele tem toda uma tecnologia, são vários tipos de tecnologia. Hoje em dia, cada vez elas estão mais avançadas. Hoje, os aparelhos mais sofisticados têm incorporado, né, na tecnologia a avaliação por inteligência artificial, que ajuda na detecção das lesões. Mas, enfim, de um modo geral, aqueles aparelhos, são aqueles tubinhos, eles têm uma possibilidade de capturar as imagens através de uma lente, de uma câmera. Existe todo um sistema de captura de imagem e que permitem que você, durante o procedimento, você passe alguns acessórios dentro desse tubinho que você vai manipular aquelas áreas que você está vendo. Então, você vai retirar uma lesão, você vai colher um pedacinho de material, você vai injetar alguma substância para fazer algum tratamento. Então, os dois, eles são muito parecidos. São dois equipamentos que eles vão ter as suas peculiaridades. O endoscópio é um pouco menor, o colonoscópio ele é mais grosso, ele é mais comprido, porque ele vai ver uma área muito maior. Todo. Exatamente, que o intestino é muito mais longo, né, do que aquilo que a gente vai avaliar durante o exame da endoscopia alta. Então, basicamente, os dois são dois equipamentos parecidos que vão ver áreas distintas do corpo. Mas a pessoa que vai fazer o exame é o endoscopista. Sim, Eu não sabia que o médico endoscopista é o que fazia colo também. Sim, Você o entende? médico endoscopista é um especialista nesses Nesses procedimentos que Perfeito. vão utilizar esses acessórios, que pode ser um vídeo endoscópio, pode ser um vídeo colonoscópio, pode ser um ultrassom endoscópico, pode ser um duodenoscópio, que vai para fazer a manipulação das vias biliares. Então, esse médico é um médico especialista que vai estar apto a fazer todos esses procedimentos, entendeu? Perfeito. Então, aí, vamos agora, você falou, foi bom, porque você falou bem do que é a endoscopia, né? A endoscopia é o exame que ele vai vai pela garganta? Pela garganta? Vai pela tem até pelo nariz, mas pela garganta. Nariz, pela garganta, e ele vai ver o nosso estômago. E aí, a colo, né?
Hoje a gente fala, nosso tema é falando da colonoscopia sem tabu, né? Sim. Saúde sem tabu, porque ainda é um exame que tem muitas pessoas que têm resistência. Por isso, talvez, eu acredito que seja o índice de maior morte, por ele ser um exame que muitas pessoas têm medo, têm preocupação e tudo mais. Então, antes da gente entrar nessas perguntas, o que a colonoscopia faz? O que é o exame de colonoscopia? Tá. Você falou aí sobre a mortalidade, né? Sim. Só para ter uma informação aqui, essa informação não é minha, é da Organização Mundial de Saúde. É ótimo trazer isso, né? Existe o câncer, né? O câncer um câncer, não existe um câncer único. O câncer pode acontecer em qualquer região do corpo. O que é o câncer? É um crescimento anormal das células do organismo, e esse crescimento ele faz com que essas células elas fiquem diferentes de uma célula normal. E existem vários estágios nisso, a gente pode falar até mais um pouquinho. E o que acontece? Hoje, o câncer que mais mata no mundo ainda é o câncer de mama. Nas mulheres é o câncer de mama, seguido pelo câncer de colo. Sim. E nos homens é o câncer do pulmão, próstata e colo. Pulmão dos homens? Pulmão é o mais... pulmão e mama são os que mais matam no mundo, os dois. Sendo que nas mulheres é mais o de mama, nos homens mais os de pulmão. E esses 3 cânceres, tipos de câncer, mama, pulmão, próstata e colo, 4 no caso, eles são os que mais matam, e o de intestino, ele é o segundo entre as mulheres e o terceiro entre os homens. Então é muito importante as pessoas terem essa consciência, porque o de mama e o de pulmão e o de próstata, eles também podem ser evitados. Existem lá todo um controle que é feito, toda uma prevenção. Mas o do intestino, ele tem uma coisa que torna ele muito especial, que você não vai detectar o câncer numa fase inicial, diferente do que acontece com os outros. Sim. Você vai detectar o câncer numa fase inicial. Do intestino, não. Do intestino, você vai detectar uma lesão antes dela virar câncer. Perfeito. Então, a prevenção é mais importante ainda, porque você, antes de ter o câncer, você já tem lesões que são lesões sugestivas, que, por várias características que elas apresentam, que elas podem vir a se tornar um câncer. Então, você vai pegar antes da coisa acontecer. Sim. Então, a prevenção é fundamental. E o que a gente consegue detectar? Não só o câncer, né? Não só essas lesões pré-cancerígenas, que a gente chama, mas outras alterações. Sim. Você pode, durante a colonoscopia, você pode detectar, por exemplo, alterações vasculares, você pode detectar alterações inflamatórias. Existem doenças, né, que são, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, que as pessoas talvez já tenham ouvido falar, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. São doenças que causam lesões que, durante o exame da colonoscopia, você pode detectar. É possível coletar material e mandar para a patologia, para avaliar. Então, a colonoscopia, além disso, né, de você fazer toda a parte de detecção de doenças, você tem a parte terapêutica, que você vai encontrar alguma lesão e você vai poder tratar essa lesão. Sim. Então, isso é uma outra coisa que a colonoscopia te permite. Então, se você tem uma área obstruída, você pode desobstruir aquela área, pode fazer uma dilatação, pode colocar uma prótese. Tira pólipos também, não tem? Sim, Tira pólipos. Os pólipos são essas lesões que são eu falei as lesões. que são pré-cancerígenas, que são essas lesões. Os pólipos são como se fossem umas verruguinhas, né? Umas bolinhas que crescem no intestino. Elas têm várias gradações. E quando você detecta durante um exame de colonoscopia uma dessas pequenas lesões, você tem que tirar, é obrigatório você retirar e mandar para exame. Sim. Que aí ele vai ser o... esqueci agora, que vai... Quando a gente tira um pedacinho, que faz a biópsia. E aí vai fazer o exame histopatológico, que é a análise, né, que o patologista vai pegar aquele pedacinho, ele vai botar no microscópio e vai olhar. E aí ele vai ver o tipo de célula que tem ali. Se a célula for uma célula normal, ótimo, aquilo ali não tem nada demais. Que a gente chama, às vezes, de uma lesão hiperplásica, né? É uma célula normal que só ficou meio gordinha, ficou um pouquinho, cresceu mais do que devia. E aí tem as células que vão tendo as alterações, que a gente vai chamar, que o nome que a gente dá é de displasias.
Então, essas células, elas vão se tornando cada vez mais diferentes de uma célula normal. Então, a displasia de baixo grau é uma célula muito parecida com uma célula normal, com uma outra coisinha diferente. Uma displasia de um grau mais elevado, essa célula já pode estar bem diferente de uma célula normal. E a neoplasia já é uma célula nova, ela já não tem nada a ver com aquela célula normal. E ali, na neoplasia, é que surge o câncer. O câncer está ali, na parte das células totalmente alteradas. E então, a olho nu, não, né? Na hora do exame, você consegue identificar. Na olho nu, não. Na hora do exame, você já consegue identificar se é maligno, benigno ou não? Não. Só depois de fazer a análise do material? Tem algumas coisas aí. Hoje, a gente tem equipamentos que permitem, na hora que você está fazendo o exame, eles têm uma resolução tão boa, né? Você consegue ampliar tanto. Existe uma coisa chamada confocal, que você faz quase que um exame histológico na hora do exame endoscópico. Mas, enfim, você consegue ter uma visualização tão boa daquela área, uma ampliação tão grande, você usa algumas técnicas para poder até realçar esse aspecto da mucosa, que faz com que você tenha estudos, né, já determinaram que quando você encontra determinadas características naquela lesão, você já pode pressupor que aquilo é uma lesão neoplásica. Mas quem bate o martelo sobre aquilo ser uma lesão com displasia de baixo grau, uma displasia de alto grau ou já uma neoplasia, é o exame histopatológico. Então, você vai olhar uma lesão. Eu brinco muito com meus pacientes, que eles falam, quando termina o exame, doutora, eu tinha um pólipo, aquilo, pólipo é câncer, ele é grande, é pequeno. Eu falo assim, olha só, aqui quem vê cara não vê coração. Sim. Eu brinco com eles isso. Ele pode ser uma coisa minúscula e ali já ser uma lesão neoplásica, porque já tem célula alterada. E pode ser um pólipo desse tamanho e ser absolutamente benigno. Perfeito. Então, quem vai dizer o que é o exame da patologia, que vai analisar aquelas células. E aí, qual é a indicação hoje, qual a idade para se fazer o exame? Porque antigamente eu acho que era podia fazer depois dos 50, agora já está sendo mais novo, né? As pessoas mais precoces, isso? O que acontece? Você pode fazer colonoscopia em qualquer idade, desde bebezinho faz colonoscopia, não é um exame que bebês não podem fazer, podem fazer. E pessoas, na realidade, em qualquer idade pode fazer. O que acontece é que, quando a gente fala da prevenção, a gente está falando das pessoas, de um modo geral, fazerem o exame mesmo sem ter sintoma. Então, é isso que eu ia perguntar exatamente, depois. mesmo se você não... Hoje, por conta dessa prevalência tão grande dessa doença no mundo, e a gente sabe que a gente pode detectar antes dela se tornar uma neoplasia... Está indicado que a partir dos 45 anos, assim, é um exame preventivo. Assim como o homem faz lá o toque retal para ver a próstata, as mulheres fazem lá os exames ginecológicos, de mama e tal, a colonoscopia entrou nesse mesmo rol. Então, a partir dos 45 anos, todo mundo, teoricamente, teria que fazer uma colonoscopia pelo menos uma vez na vida. É óbvio, se a pessoa tem sintomas, se a pessoa tem um histórico familiar de pessoas que já tiveram câncer, tem lá uma queixa específica, esquece a idade. Ela vai fazer na hora que estiver apresentando sintomas. Pode ser com 20 anos, pode ser com 15 anos, 19 anos, 40 anos, não importa. Ela vai fazer porque ela está apresentando uma queixa. Agora, absolutamente sem queixa, normal, nunca tive nada, vou ao banheiro todo dia, nunca aconteceu nada. 45 anos, está indicado fazer a primeira colonoscopia. É bom, porque eu lembro que eu acho que eu fui na doutora Luciana, que nós nos conhecemos, que também é aqui do prédio. Ela é gastro, né, especialista, e ela falou, já está na hora de você fazer. E aí eu fui fazer, e aí vem a minha próxima pergunta. Porque assim, tem muita gente que tem medo do preparo. E aí eu posso até ser um exemplo aqui, né, sendo a voz, de repente, em dizer que eu achei que o preparo fosse pior do que foi. Porque todo mundo cria aquele... É horrível o preparo, você fica quantos dias, não sei o que, no banheiro. Para mim, não foi. Então, eu não sei se é a maneira que me orientaram a fazer, o medicamento que precisou fazer. Realmente é uma sensação muito ruim de você ter que ir ao banheiro para esvaziar o seu estômago e ficar muito tempo sem comer também, né? E ter a anestesia. E aí tem todo um processo. A gente precisa desmistificar um pouco para que as pessoas
façam, Com né? certeza, com Então, certeza. eu queria que você me falasse assim um pouco sobre esse preparo. Tá. A gente vai falar assim, sobre várias coisas que eu acho importantes, tá? Primeira coisa é as pessoas, antes do preparo, até a gente pensar, né, dos medos do preparo, de anestesia, é a pessoa ter em mente que não é para ter vergonha da colonoscopia. Sim. Não é para ter vergonha de dizer o que está acontecendo. Então, as pessoas já começam por aí. Não querem nem falar porque já se sentem constrangidas de Por falar causa que... do órgão que é feito, Exatamente. de onde é feito. É, porque Perfeito. o exame ele é feito através da introdução do aparelho pela região Pelo anal. ânus, isso. Então, as pessoas já começam a ficar... Só de ouvir isso, já tem gente que quer sair correndo. Então, a primeira coisa, não tenham vergonha. Quem está fazendo o seu exame vai ser uma pessoa treinada, é um médico que está vendo aquilo todo santo dia. É verdade. Não sei quantas pessoas por dia. Então, aquilo não é nenhum mistério para a gente. Então, tenham confiança no médico que vai realizar o seu procedimento, não tenham essa vergonha, falem o que estão sentindo. Essa é a primeira coisa para a gente dar o próximo passo, que é resolveu fazer o exame. Sim. Então, vamos lá, vamos fazer o exame. Vamos falar do preparo. O preparo, existem vários tipos de preparo. O preparo, ele deve ser individualizado. Eu, por exemplo, nesses anos todos, eu já vi, sei lá quantos tipos de preparo, nem sei te dizer. E eu cheguei a um tipo de preparo que eu observei que, para os meus pacientes, de um modo geral, é um preparo que é muito bem tolerado. Então, eu criei uma rotina de preparo que eu ofereço aos meus pacientes, que eles têm uma tolerância muito boa. Eles se sentem, assim, praticamente, não sai da rotina deles, eles não têm desconforto, não têm dor, não passam mal, porque eu fui observando, ao longo desses anos todos, os vários preparos que existiam e cheguei a um modelo que eu acho que esse tá dando certo. As pessoas não estão reclamando. Então, o que é o preparo? O preparo, você tem que esvaziar o seu intestino, porque com esse aparelho a gente vai olhar dentro do intestino e ele tem que estar limpo. A colonoscopia, pena que eu não trouxe para mostrar um filminho aqui, senão você... A gente pode colocar aí no meio do episódio, né? Porque... De repente, colocar aí, a gente pede para a equipe. Legal, a gente pode colocar, abrir e colocar aqui. Eu tinha um anestesista que trabalhava comigo, que ele era assim, uma pessoa muito divertida, ele fala, isso parece um videogame, porque é bonitinho o colo por dentro. Eu sou suspeita de falar, mas eu acho legal. lindo o colo. Mas você vai mostrar pra gente túnel. Um colo bonito, não bonito, um colo doente. Não, bonito. Ele parece um túnel, sabe? É muito bonitinho. Mas a gente, para poder ver esse túnel todo por dentro, não pode ter ninguém lá dentro. Não pode ter nenhum trenzinho no meio do túnel. Lógico, com certeza. Então, a gente tem... Adorei, Márcia. É um jeito delicado de trazer, né? Uma situação que as pessoas começam, né? Ninguém gosta. E quando vai falar, não, vai falar um montão de coisa. Não, tem que estar limpinho. Então, a gente precisa limpar. E como é que a gente faz essa limpeza? Primeiro, você faz uma orientação de uma dieta para evitar alimentos que têm uma digestão mais difícil. Então, a gente pede gases também, né? Sim. Para não ter também, né? Os gases até que não vão interferir tanto, não, mas o alimento em si. Então, se a gente faz uma dieta antes com uma carne vermelha, que é um alimento que tem uma digestão um pouquinho mais difícil, você vai ter mais dificuldade de eliminar esses alimentos. Então, a gente pede para a pessoa, pelo menos 2 dias antes, fazer uma dieta cortando alguns alimentos que são de difícil digestão. Então, normalmente, eu peço para fazer 2 dias de dieta. No primeiro dia, a pessoa vai comer. Só não vai comer de tudo, vai comer com alguma restrição. Sim. Esse preparo que eu elaborei para os meus pacientes, no segundo dia, eu peço para eles fazerem uma dieta líquida. O que significa? Eles vão beber suco de fruta. Ninguém vai passar fome, como as pessoas imaginam. Não vai comer a comida sólida. Aquela pessoa que come um pratão de comida, essa talvez faça, eu hoje não comi. Mas não vai ficar morrendo de fome. Eu não mato ninguém de fome, não. Tá? As pessoas vão comer, mas vão ter que entender que vão fazer um pequeno sacrifício para que o exame corra bem. Então, é um sacrifício que vale a pena. Então, no segundo dia, vai ser uma dieta de líquidos. Aí eu oriento todos os líquidos que a pessoa pode beber. Grande quantidade, ninguém fica com sede, bebe bastante. Não vai ficar com fome, porque os líquidos que a gente orienta a beber, eles têm nutrientes. Então, é suco de fruta natural. Legal. Então, a pessoa não vai ficar com aquela sensação de fome. E vai tomar, nesses 2 dias, nos horários e
da forma que a gente vai individualizar para cada paciente, uma pessoa, por exemplo, muito idosa, eu vou passar um preparo com algumas características. Uma pessoa, um homem jovem, forte, saudável, eu vou passar com uma outra característica. Então, eu tenho que ajustar um pouco isso ao perfil do meu paciente. Sim. E ele vai tomar um líquido, né, que é um laxativo. No caso, que o medicamento que eu utilizo, ele vem em pó, a pessoa dilui, vai ficar aquilo em forma de líquido, praticamente sem gosto, e vai tomar. Eu não utilizo, né, que as pessoas morrem de medo, que é uma medicação chamada manitol, né, que as pessoas desidratam, passam mal. Eu não utilizo. Acho que eu tomei isso aí. O manitol, ele é muito bom, é excelente, mas ele tem alguns inconvenientes. Então, como as pessoas fazem, a grande maioria, eu preparo na residência, no domicílio, então o manitol é um pouquinho complicado, é excelente, mas ele é muito bom para quando você faz no hospital, num ambiente que você está ali acompanhando passo a passo do preparo. Normalmente, esse manitol, a pessoa tem que ficar sendo reidratada com uma hidratação venosa, né, simultaneamente. Então, o manitol é um pouquinho complicado, mas, enfim, dá para usar. É tudo uma questão de você adaptar o preparo à sua necessidade. Esse é o seu preparo. Esse é o seu preparo. O meu preparo é com esse líquido que a pessoa toma, e aí vai chegar uma hora que ela vai evacuar, vai ao banheiro várias vezes, para poder eliminar tudo. Ingerir, né? digerir isso tudo. Isso. E no dia do exame, a gente orienta que vai ter que ter um período de jejum antes de começar o exame, porque não é nem pelo exame, mas é porque a pessoa vai ser anestesiada. Sim. E a anestesia, como qualquer procedimento anestésico, você tem que estar em jejum. Por quê? Dependendo do medicamento que é utilizado na anestesia, alguns medicamentos podem fazer com que a pessoa tenha vômito. Algumas pessoas podem cursar com essa sensação, né, de náusea. E aí você, com o estômago cheio, aumenta o risco de fazer uma coisa chamada broncoaspiração. É aquele líquido que está no estômago voltar e parar dentro do pulmão. Por isso também sem água, né? Então, a gente pede para ficar um período em jejum, porque a pessoa vai ser anestesiada. Perfeito. E a anestesia para colonoscopia não é aquela anestesia que dá uma injeção na coluna, né? Como quando vai ter neném. Não é anestesia geral, que bota aquele tubo na garganta, que bota aquela máscara. Não é assim. É uma anestesia venosa. São anestésicos, aqueles medicamentos são manipulados por um anestesista, por um médico especializado em anestesiologia, e ele vai utilizar a medicação também em função do paciente. Existe uma infinidade de medicamentos, né, que podem ser utilizados para anestesiar uma pessoa. Perfeito. O que é anestesiar a pessoa? Você tira ela daquele plano de consciência. Você tira ela daquele plano de consciência e também faz uma analgesia, ou seja, tira a possibilidade dela sentir dor. Sim. Então, você mantém a pessoa dormindo e sem sentir dor. Perfeito. E, para isso, existem medicamentos específicos. E aí, quem vai determinar qual é o medicamento mais adequado para esse ou para aquele paciente, não sou eu, é o anestesista. Perfeito. Tá? Então, você trabalha sempre com o anestesista para fazer Sempre com anestesista. O exame. Sempre com anestesista. Então, pensei que você fizesse a anestesia. Não. Na endoscopia digestiva, a gente pode fazer uma sedação leve, que é o que a gente faz no dia a dia, porque a endoscopia é diferente da colonoscopia. Tá? A colonoscopia, primeiro, que é um exame mais longo. É um exame que você enche o intestino da pessoa na hora da realização de ar. Isso. E essa distensão gasosa causa dor, causa desconforto. Por isso, a necessidade da anestesia, pelo tempo do exame e também por esse desconforto que é causado pela insuflação de ar. Então, a gente tem um anestesista e ele vai usar medicamentos que vão fazer o que eu falei, tirar a pessoa daquele plano de consciência e fazer uma analgesia. No caso da endoscopia digestiva alta, que é aquele para ver o estômago, primeiro que é um exame muito mais rápido, né? É um exame que é indolor, não tem nenhum tipo de desconforto como na colonoscopia, e você pode fazer apenas o que a gente chama de uma leve sedação para a pessoa ficar... Ela fica consciente, mas ela fica relaxada. Para diminuir Márcia, aquela ansiedade. A consciência aí, nesse caso, você com um tubo na tua... Eu não quero isso, não. Porque mas aí você assim, não vê. Porque assim, todas as que eu já fiz, era assim... vou colocar um negócio na sua boca, engole quando eu falar 1, 2. No 2 eu já estava engolindo e dormindo. E eu depois ainda fico dormindo dentro do quarto lá mais 1 hora. No início do meu namoro com o Tony, ele foi comigo, ele ficou lá
1 hora e eu dormindo, eles me acordaram. É. Assim, eu acho que tudo bem, que isso tem... Não, existe... Quase até 20 hoje anos acontece atrás. isso com algumas pessoas. Eu sou fraca para medicamento. Eu sou, Eu, total. assim, sou aquelas que falou que vai me anestesiar. Eu Já tô dormindo. Já tô dormindo. Mas o que acontece? Existem também, para você fazer essa sedação, hoje existem várias medicações. Aham. Então, tem alguns lugares, algumas pessoas que fazem até para endoscopia, fazem com acompanhamento do anestesista. Eu não uso anestesista, a não ser que eu vá fazer algum procedimento terapêutico. Sim. Ou seja, que eu sei que aquela endoscopia vai ser mais demorada, que eu vou fazer algum procedimento que até para a segurança do paciente, para eu ter mais tranquilidade e conforto, a gente faz com anestesista. Mas se for aquele exame normal que a gente faz do dia a dia, que é para ver se tem alguma gastrite, alguma coisa assim, a gente faz uma sedação, que é uma sedação que a gente chama de sedação consciente. Só tira um pouquinho aquela ansiedade. É mais um ansiolítico Legal. que a gente faz. A pessoa relaxa, porque a droga que a gente usa, ela realmente é um relaxante, mas a pessoa relaxa e cochila. Então, e obviamente, aí tem a ver com a experiência de quem está ali. Sim, lógico. Você vai dosar de acordo com o perfil também do seu paciente. Não é uma receita de bolo única. Então, se eu sei que é um paciente, sei lá, de 50 quilos, uma senhorinha, que, sabe, você conversa com ela, ela é uma pessoa completamente zen, eu falo assim, vamos fazer sem anestesia? Ah, vamos sim, doutora. O exame vai sem anestesia. Bacana, Porque legal. a pessoa consentiu, óbvio, Sim. e eu estou percebendo que é uma pessoa que está muito De zen, boa. de bom astral e tal, e que vai tolerar muito bem só fazendo aquela anestesiazinha igual do Local. dentista, Sim. local. Tem outras pessoas que chegam Desesperadas. Eu sei que aquela pessoa vai precisar de alguma coisa para ela relaxar, sair daquele nível de estresse. E aí, a quantidade de droga, o tempo que eu quero que a pessoa fique anestesiada, isso eu vou dosar. Isso é uma experiência minha e de outros médicos. Sim. Tem lá as doses, você sabe qual é a dose e você vai administrar a dose que é mais adequada para aquela pessoa. Sim. E ficar dormindo muito tempo, meus pacientes não ficam dormindo muito tempo, não, tá? Eu vi, porque você não tem lá uma cama. Você tem um sofazinho maravilhoso, gostoso, mas que não é um lugar que eu já Não vai ficar ali vi. dormindo muito tempo, não. Porque exatamente por Porque isso... você faz na dose eu certa. faço na dose certa. A pessoa vai dar aquela relaxada, vai fazer o Perfeito. exame na tranquilidade. Acabou o exame, a pessoa já está acordando. Ela vai ficar ali mais um tempo. A gente conversa e tal. Sempre tem que ter um acompanhante, isso é importante, Sim, tá? eu ia Porque perguntar isso. Que tem é que ter- para quem não conhece, para os dois tem que ter. exames Pros dois tem que ter. exames, você depois que faz um exame, que você tomou uma medicação, um sedativo, por mais que você esteja acordada, bem, você acabou de passar por um procedimento, você pode ficar ligeiramente zonzo. Essas medicações, elas têm uma característica que é causar amnésia. Essas medicações, elas fazem com que a pessoa esqueça muito o que aconteceu naquilo. Então, é muito comum. O paciente faz o exame, conversa, bate papo e tal. No dia seguinte, a gente liga para saber como é que tá. Doutora, eu nem sei como eu cheguei em casa. Eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, então, Ou seja, se você elas não tem um esquecem. acompanhante ali... É importante Entendi. ter o acompanhante, tá? Então, assim, as pessoas acordam com rapidez. O meu objetivo ali é que as pessoas tenham conforto e não que elas fiquem dormindo. Sim. Tem pacientes que são tão assim ansiosos que eu falo, a gente tenta fazer às vezes o exame e não consegue, porque a pessoa está tão ansiosa, eu preciso de dar um relaxamento muito maior. Aí a gente marca para fazer com o anestesista, porque aí sim ele vai dormir de uma forma profunda, Perfeito. o anestesista vai acompanhar e a gente faz o exame. Então, existem várias situações, né? Você tem que individualizar. Então, falando de individualizar de situações de idoso, aí eu venho até a minha amiga, né, a tia Ângela, amorzinho nosso, e ela, quando ela soube, né, que ela me falou que fazia o exame com você, sempre fez, ela me colocou uma coisa que eu não entendi, eu não sabia que existia, que era a internação para fazer o exame. Então, é um outro modelo que tem, que ela já estava acostumada a fazer, e fazia com você. Acho que ela fez 2 vezes com você. E assim, por que no hospital? Por conta do preparo? Não. Por conta do quê? Do problema de saúde dela específico? O que acontece? Antigamente era mais comum as pessoas fazerem no hospital. Ainda existe muitos lugares que as pessoas fazem no hospital. O que acontece?
a condição, todo paciente, tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, a endoscopia, se vai ser terapêutica, se você sabe que vai fazer um procedimento, uma dilatação, tem um tumor para retirar, alguma coisa assim, a endoscopia alta vai ser no hospital. Primeiro que muitas vezes o paciente precisa ser anestesiado mesmo, anestesia geral, aquela que intuba, igual quando vai fazer uma cirurgia maior. Porque você vai manipular a via respiratória. Mas o caso dela era colo, se eu não me engano. Só para você, tá, para contextualizar, perfeito, para eu entender. Então, até numa endoscopia digestiva alta, dependendo do que vai ser feito, você precisa fazer dentro de um local que você tenha mais recursos e que principalmente você possa fazer uma anestesia geral. Anestesia geral só em hospital. Só o hospital. Só em hospital. Então, se você vai fazer uma manipulação no esôfago, por exemplo, que é uma região que tem um risco maior de alguma coisa cair na via respiratória, você vai fazer, e é um procedimento às vezes mais demorado, você vai fazer no hospital esse paciente anestesiado com anestesia geral, entubado. Porque aí você vai ter a liberdade de mexer o que tem que mexer, fazer o que você tem que fazer no esôfago, sem causar nenhum dano e pelo tempo necessário. No caso da colonoscopia, todos os meus pacientes passam por uma avaliação pré-exame. Porque eu não conheço o paciente. Eles chegam com um pedaço de papel dizendo colonoscopia. Ok, então vamos sentar para conversar. Por que você precisa fazer a colonoscopia? Qual é a sua história? O que você usa de medicamento? O que já aconteceu na sua história clínica? Ah, doutora, eu tenho 4 stents, infartei 3 vezes. Opa, esse paciente tem um monte de outras comorbidades. Ele não é um paciente tão simples. É um paciente que, para fazer o exame, ok, é simples, mas ele tem outras alterações que podem interferir, ou surgir algum tipo de intercorrência por conta da anestesia, pelo tempo que ele vai ser anestesiado. Então, a gente tem que ter essa avaliação prévia. Todos os meus pacientes, eu peço risco cirúrgico, que vai fazer colonoscopia, que é uma avaliação do exame de sangue. Peço uma avaliação cardiológica, porque eu não conheço aquela pessoa. Sim. Quando é um paciente que já vem sendo acompanhado por mim, eu posso até bypassar isso, porque eu já tenho esse controle. Sim. Mas um paciente que acabou de chegar, eu não conheço aquela pessoa. Então, eu não sei o histórico, eu não sei se ele tem anemia, eu não sei se ele tem alguma deficiência, eu não sei se ele tem algum problema respiratório, se ele tem, por exemplo, um DPOC, se ele é um bronquítico, é um enfisematoso, se ele, sei lá, tem problema cardiológico, se ele tem arritmia, eu não sei. Então, eu preciso dessa avaliação. E aí, dependendo do que esse paciente apresenta, eu vou conversar também com o meu anestesista e a gente vai definir. Olha, esse paciente tem uma arritmia grave, é um paciente que já infartou 3 vezes. Eu não vou fazer esse exame fora de um ambiente controlado, que eu vou ter todos os recursos para, se tiver uma intercorrência, eu ter como agir. Então, para a segurança desse paciente, e dependendo também, obviamente, do procedimento que eu vou realizar, se eu vou fazer uma ressecção de uma lesão imensa no intestino, um tumor, eu não vou fazer isso fora do hospital. Você consegue fazer isso durante o exame? Sim. Ressecção é retirada do tumor retirada. É isso que eu ia perguntar, se ele teria, se poderia, oferece algum risco esse tipo de exame? Vamos chegar lá, vamos chegar. Tá, porque assim, é bom porque você já está respondendo até coisas que eu já ia perguntar, né? Sim. Algumas coisas com relação ao medo, né, de estar fazendo e tal, então eu ia falar sobre isso, do risco que tem e das complicações possíveis. Então, agora é o que você está falando. É isso que eu estou falando. Então, outra coisa, é a questão da idade, que muitas pessoas me perguntam, me ligam. Vou fazer, o meu pai ou minha mãe está com, sei lá, 80 anos. Falaram que ele tem que fazer no hospital. Eu falei, opa, pera lá. Vamos conversar. Por que ele vai precisar fazer no hospital? É um senhor que corre na praia, está melhor do que eu. Não tem, vamos entender, ele tem alguma doença? Não tem nada. Só porque é idoso? Vitamina. Só porque é idoso não significa que só a idade seja o indicativo. É um conjunto. A gente tem que avaliar, por isso que eu falo, tem que individualizar. E aí a gente vai definir se aquela pessoa tem indicação de fazer no hospital ou não. E passando para a sua pergunta, durante o procedimento, por isso que eu estou falando, existe procedimento terapêutico avançado que a gente faz, que a gente retira lesões, a gente faz verdadeiras cirurgias endoscópicas. Então, a gente retira lesões grandes do intestino. Isso faz com que a pessoa não precise, por exemplo, ir para uma cirurgia. Então, a gente consegue resolver endoscopicamente o procedimento, o problema. Não é todo o problema que é resolvido, mas muitos, e cada vez mais, a gente está conseguindo resolver. Essas situações, elas são as situações que aumentam os riscos.
de complicação. Tá. Por quê? Uma coisa é você entrar, olhar, não tem nada e sair. Tá. Outra coisa é você entrar, tem uma lesão desse tamanho que você vai precisar ressecar. Então, você vai ter que cortar aquela lesão com bisturi, depois você vai ter... Opa, esbarrei aqui. Não, Vai ter que cortar aquela lesão, cauterizar aquela área que você retirou a lesão. Muitas vezes a gente tem que fechar aquela área onde você retirou a lesão com os clipes. A gente coloca uns clipes metálicos que fecha aquele local da onde a gente tirou aquela lesão. Mas isso se você tá com... Aí agora Durante vem a a curiosidade. endoscopia. Vem a curiosidade. Você entra com um tubo. Dentro desse Você tubo vai tem uns botar... canaizinhos. Ah, tem canais dentro do tubo? Tem. Tipo mais dedinhos ali, tipo um Uns alien? furinhos. Os furinhos. Não. Tem Tem os os furinhos que você vai passar uns mais acessórios. acessórios dentro dele? Aí você passa. É um tubo que tem furos. Tem. O endoscópio, né? Ele é um tubo que tem lâmpada, tem a câmera e tem os furos, um canal. Tá. Chama de canal. Por dentro desse canal, você introduz um acessório, que pode ser uma pinça, que é um acessório compridinho, e lá na ponta ele tem uma boquinha assim, que é uma pinçazinha, que ela vai lá e belisca aquele tecido e tira um pedacinho. Ah, tá. Mas existem outros acessórios. Aí, assim, você vai... Aí fica o tubo lá. Aí, por exemplo, agora eu quero o bisturi pra cortar. E eu Isso, coloco o aí eu bisturi e corta. Isso. Aí eu tiro o de bisturi. Aí vou lá e boto a pinça pra tirar. Isso. Meu Deus! Isso. Aí você bota um clipe, que é igual um grampozinho metálico, Sim. a gente bota lá e fica lá dentro, aquele clipe. Você pode injetar, passa por dentro desse canalzinho uma agulha, você pode injetar alguma coisa lá na mucosa. Então, você tem várias coisas que você pode fazer durante o procedimento. E aí, essas manipulações que você Sim. faz é que tem o risco de ter alguma complicação. Por exemplo, você tirou uma lesão. E a lesão vascularizada, ou seja, tem um vaso grande ali. Sim. Na hora que você corta aquela lesão, aquele vaso você tem que cauterizar. Sim. Mas vamos supor que seja um vaso grande, que a cauterização seja difícil, que você não consiga cauterizar muito bem. E aí, aquilo pode sangrar, começar Sim. a sangrar, até que você consiga parar aquele sangramento. Então, Entendi. uma hemorragia, um Sim. sangramento é uma Pode complicação. ser um risco, né? Pode ser um risco. Quando você tem uma lesão muito grande, às vezes quando você retira aquela lesão, pode acontecer dela fazer uma perfuração, ou seja, ela passar daquela área da onde ela está e atravessar mais profundamente, quando são lesões maiores, mais profundas. Isso pode acontecer. Então, quando acontece, é muito raro. Tá? Os riscos são muito pequenos. O risco de uma endoscopia normal, de ter complicação, é em torno de 0,02% na endoscopia diagnóstica. Na endoscopia terapêutica, que tem toda essa manipulação, esse risco pode chegar até 5%. Ah, então tá? é Então, avançado. é uma diferença muito grande. Bem grande. Só isso. que por isso a gente faz dentro de um ambiente controlado. Faz Sim. no centro cirúrgico, Sim. faz num local que você tenha até... Nunca aconteceu isso comigo, mas até acontecer de você parar o procedimento e ter que entrar um cirurgião para consertar, para resolver. Ah, é, doutora? Pode acontecer. Olha. Então, não é um exame tão simples, tão isento, Sim. mas ele é feito com cuidado, com critérios. Por isso que a gente faz toda uma avaliação prévia do paciente, para a gente não ter nenhuma surpresa na hora do exame. E, obviamente, se tem alguma lesão. Você está fazendo um exame, um exemplo. E aí primeira vez, o paciente veio fazer um exame, e aí você se depara com uma lesão suspeita, grande. Você não vai manipular aquela lesão, de repente, naquele momento. Porque você está vendo que é uma lesão que tem uma possibilidade de ter alguma coisa mais complexa. Normalmente, a gente tira um fragmento, manda para exame. Vai fazer uma biópsia primeiro. E aí, depois, dependendo, ou aquele paciente, vamos supor que deu uma lesão neoplásica. Você pode tirar por endoscopia? Pode. Aquela lesão ainda te permite manipular e fazer a ressecção. Ou você vai encaminhar direto ele para o cirurgião. Entendi. Então, isso também é uma coisa que você vai avaliar e você vai conversar com a família. Entendi. Né? Você vai ter que expor tudo. Olha, eu posso tentar tirar, mas os riscos são esse, esse e esse. Ou então você vai para o cirurgião, que ele vai abrir sua barriga e vai tirar aquele pedaço do intestino. Então, tudo isso é conversado, entendeu? E aí, assim, aí falando disso, desse contexto todo, né? Aí o que você acha, assim, na sua experiência desses 30 anos, né? O que as pessoas... o que faz com que impeça essas pessoas de fazerem esses exames, né? É a desinformação, é o medo, é vergonha, como você já falou. O que mais
você já se deparou ou dentro... Você fala assim, ó, acho que a maior... É a pessoa não saber como funciona. Como a gente está hoje, né? Que é o que eu falo. O podcast é para chegar a mais pessoas. Para que a gente consiga mostrar de uma forma mais simples o que o exame vai prevenir. Então, o que você acha? Assim? Olha, eu vou criar uma polêmica aqui agora. Assim, porque o que acontece? Hoje em dia, a gente vivencia uma coisa, assim, talvez eu até exagere um pouco no que eu vou falar, mas a gente tem umas inversões de valores, tá? Então, o que acontece? Você fazer uma colonoscopia e tirar um tumor que vai, uma lesão que pode virar tumor e que vai salvar a sua vida, isso não dá muito ibope. Agora, se você bota lá um botox e tira aquela sua ruga na testa, isso dá muito ibope. Exato. Então, uma das coisas que existem, que a gente esbarra muito, é que as pessoas não valorizam da forma que deveriam valorizar. Hoje, as pessoas dão valor mais a algumas coisas e menos a outras coisas. Perfeito. Então, a gente já começa por aí a ter essa dificuldade. É um exame que tem todas essas questões, né? Que é a vergonha, que é o desconhecimento, acha que vai botar um tubo dentro dela, que aí aquele tubo vai fazer uma mirabolância dentro do intestino. Então, as pessoas fantasiam demais a respeito de como vai ser feito o exame. Tem o medo do preparo, que é uma besteira, que é uma dieta. As pessoas imaginam que vão passar 10 dias sem comer, que vão morrer de fome. Então, tem esse lado do desconhecimento. Tem o lado do medo, da ansiedade, que às vezes é uma coisa muito pessoal, que não tem nem nada a ver com o exame, mas tem pessoas que só falar que vai ao médico, as pessoas já aumentam a pressão, tem fica gente suando que não frio, gosta de médico, não né? gosta. Então, tem todas essas questões que a gente tem que respeitar. Mas eu acho que existe muito isso. As pessoas vão valorizar na hora que o leite derramou. Sim. Ou seja, tem uma lesão, tem um sangramento, aí vão valorizar. Sim. Então, a prevenção, ela fica assim, para que eu vou fazer isso? Eu vou gastar dinheiro para fazer uma colonoscopia? Eu vou botar um cílio novo, né? Sim, eu entendi. Sabe, existe isso. Não que eu tenha alguma coisa contra, mas eu acho que a gente está dando pesos diferentes para coisas que são importantes. Então, acho que tudo passa por aí, entendeu? Acho que a conscientização já melhorou muito. Eu vou até falar um pouquinho aqui da Preta Gil. Sim, tá? é legal que ela falar, faleceu né? agora, recentemente, mas ela foi uma pessoa assim, muito importante para a gente da gastroenterologia, do pessoal da proctologia, da cirurgia, que trata aparelho digestivo. Ela foi uma pessoa muito importante. Por quê? Ela teve a coragem, uma pessoa pública, né? Ela teve a coragem de expor muito a vida dela, as dificuldades, principalmente para as pessoas entenderem a dificuldade que é depois que você está doente. Isso aí. Como é duro, como, sabe, assim, apesar de toda a dificuldade dela, infelizmente o desfecho foi ruim, né? Que ela acabou falecendo. Nem todas as pessoas vão ter o mesmo desfecho, né? Porque as lesões são detectadas inicialmente. É isso que eu ia falar. Será que o dela foi por uma questão de não ter conseguido ver isso inicialmente? Tem várias coisas, eu não sei detalhes da história da doença dela. Mas existem tumores que são agressivos. Tem tumores que, infelizmente, não vai ter muito o que a gente fazer. Sim. Tá? O curso da doença, infelizmente, é um curso desfavorável. Mas é uma pessoa que foi muito importante pelo fato dela colocar voz na doença. Ela botou, entendeu? As pessoas se alertarem. Gente, vamos falar sobre muito isso. Bom. Não vamos jogar para debaixo do tapete. É uma coisa real. Então, assim, a gente tem muito que agradecer a ela por toda essa exposição que ela fez da própria vida e que alertou muita gente sobre a necessidade dos cuidados, né? Então, é isso. É muito difícil você dizer por que as pessoas não vão. São vários fatores. Mas eu acho que essa ideia de que as pessoas estão dando valor para coisa errada, eu acho que também passa por aí. Essa foi muito boa, com certeza. E né? Porque, assim, a gente já viu aí pessoas que morreram para fazer uma cirurgia plástica no joelho. Eu nunca tinha ouvido falar essa, né? Mas aí quando você fala dos cílios e tudo mais, a gente acaba vendo isso, porque as pessoas realmente dão valor a isso e não olham a sua saúde. E o nosso objetivo realmente é botar um empreendedor com saúde, né? Exatamente, saúde digestiva. É isso aí. Eu fiz uma operação há pouco tempo e eu fiz endometriose. E a minha endometriose estava
tão grande, você me acompanhou, você me indicou médico, né? E assim, foi muito bom porque o médico que me operou, realmente ele era do meu plano e eu fui sem conhecer, fui através de referências na internet e ele é médico cirurgião especialista em parte digestiva e endometriose. E ele teve que tirar um pouquinho, eu acho que ele disse que uns 3 milímetros, 3 centímetros, não sei, do estômago, porque a endometriose estava ali e eu tomei ponto também no intestino. Então, assim, é uma coisa que é muito importante. Eu vejo essa importância na questão da saúde. Sim, e eu realmente não conseguia ver que era nessa proporção de já estar lá. E foi um exame que eu achei que quando eu vi a colo, que eu fiz a colo exatamente para ver se tinha... Sim, e uma das não foi indicações. detectado a endometriose na parte do aparelho digestivo. E tinha. Mas aí mas que não acontece? naquele local que a colo mostra. Mas aí a endometriose, ela pode estar no intestino, mas ela pode estar do lado de fora do Foi intestino. exatamente e isso não que do lado aconteceu de dentro dentro. do E a intestino. colonoscopia vê dentro. Vê dentro. Eu achei que visse tudo. E não. Tava do lado de fora mesmo. Não tava dentro, não. Ainda bem, porque senão ia ser pior, né? Aí pra tem mim que ia ser bem avaliar pior. se tira um pedacinho, se não tira. Doutora Márcia, o que você diria hoje para alguém que tá adiando esses exames para fazer logo? Assim, tá adiando porque vambora, vamos... Eu acho que tem que fazer, gente. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu fui fazer minha colonoscopia só ano passado. Tá? É mesmo? Ano passado eu também enrolei, mas eu enrolei não por falta de conhecimento, não por falta de medo, é porque eu falei assim, quem é que vai fazer a minha colonoscopia? Eu ficava querendo escolher qual era o colega que ia fazer. Uma besteira, né? Uma bobeira, né? Eu tenho que admitir. E aí acabei fazendo a minha colonoscopia com uma colega e, para minha surpresa, eu tirei 3 pólipos. Olha! 3 pólipos, todos pólipos benignos, nada demais, mas é para ver que a gente tem que fazer. Entendeu? Até o médico, né? Exatamente, tem que fazer. É um exame assim que tem lá toda essa dificuldade, mas eu acho que a gente senta, a gente conversa, a gente explica. As suas dúvidas podem não ser as mesmas da outra pessoa, então é importante essa conversa que a gente tem antes do exame, porque a gente senta, conversa, explica, tira os medos, tira as dúvidas, para que a pessoa se convença da necessidade de fazer o exame. É um exame relativamente rápido, é um exame que a pessoa não vai sentir dor durante o exame, é um exame que acabou o exame, vida que segue, a gente orienta... Dá para ir até trabalhar depois. Eu não oriento trabalhar no dia do exame. Por causa da anestesia. A anestesia, a pessoa sai bem da anestesia, porque o tipo de anestesia que é feita para a coluna, a pessoa acordou, a anestesia ficou para trás. Mas o que eu peço é mais porque a pessoa vem 2 dias comendo menos, aí aquele dia ela vai reintroduzir a alimentação normal, aí eu peço, a primeira dietinha, a primeira coisa que você vai comer, come uma coisinha mais leve, porque tem gente que acaba colono. Eu me lembro de detalhe aqui, eu me lembro de um paciente, um senhor muito divertido. E aí ele foi fazer a coluna, na véspera ele já estava brigando comigo. Mas, doutora, a minha esposa preparou aqui uma rabada. Eu falei, mas a sua esposa ela está no time contra. Como ela vai preparar uma rabada se o senhor está de dieta? Mas, doutora, não sei. Ele estava com aquela rabada na cabeça, eu já estava encomendada. Eu não sei bem a história da rabada. Meu Deus! Ele dormiu falando na rabada, brigando comigo porque ele queria comer a rabada. Eu falei, de jeito nenhum o senhor vai comer a rabada, só depois. Ele acordou, ele abriu o olho, a primeira coisa, e falou assim, doutora, eu posso comer rabada. Meu Deus! Eu normalmente oriento a fazer uma dieta branda, mas no caso dele eu falei, o senhor pode comer a sua rabada, porque ele estava desesperado para comer a rabada. Então, essas coisas assim, a gente acabou o exame, pode comer, não é o ideal comer uma rabada, mas comer lá um filezinho de frango, comer uma comidinha, depois, no dia seguinte, vida normal. Então, assim, não vejo muito motivo, é mais... fantasias e falta de conhecimento mesmo. Eu acho que é importante a gente conversar. Eu estou à disposição. Quem quiser fazer a colonoscopia, quiser conversar a respeito, porque é importante fazer, gente. Muito bom. E aí, você, né, médica, empreendedora, né? O que te move hoje a continuar cuidando da saúde das pessoas? Porque de vez em quando você vai lá fazer seu exercício, sua caminhada e diz, gente, eu erro. Médico também, às vezes, não faz o que tem que fazer, mas eu tô aqui lutando para... Porque a gente dá todo dia, a mesma coisa que eu falo. A gente quer fazer dieta todo dia, mas aí vem uma pizzazinha, vamos lá, come, sabe que não pode, sabe que tá furando e tal.
O que te motiva, né, como empreendedora, como médica, a continuar ajudando essas pessoas com relação à saúde? Assim, primeiro que eu gosto muito do que eu faço, tá? Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante você gostar daquilo que você faz, tá? Para mim não é um sacrifício, assim. As pessoas que trabalham comigo e tal, quando a gente está fazendo o procedimento, aquilo ali é meio terapêutico. Na hora que eu estou ali, eu tô em outro astral. Então, isso é uma coisa que é importante. Enquanto você tem essa vontade, eu acho que vale a pena você continuar. E mais do que isso, na minha área especificamente, né, é você ajudar as pessoas. É tão legal você, quando termina o exame, você saber que ajudou uma pessoa, que você conseguiu curar uma lesão, ou que você detectou alguma coisa que poderia se tornar uma coisa mais grave. É uma satisfação muito, muito grande. E também você orientar as pessoas. É bacana você conversar, você orientar, você saber que passou esse tempo todo adquirindo conhecimentos e que você pode pegar um pouquinho desse conhecimento e passar para uma outra pessoa e mudar a vida dela. Com certeza. Então, é um sentimento assim, meio misto de você se sentir útil, mas, ao mesmo tempo, você também está se sentindo bem porque você está fazendo alguma coisa que você curte, que você gosta. Então, é isso que me move. Se a gente for parar para pensar nas dificuldades, eu já tinha abandonado há muito tempo. Então, a gente tem que focar realmente nessas coisas positivas, né? É muito bom. Então, Márcia, a gente está começando seguindo aí para o nosso final do nosso episódio. É muito bacana, a gente tem muita história, muita coisa. Isso que você acabou de falar é muito importante, porque as pessoas realmente têm que olhar para dentro da saúde, não ter medo e bora para cuidar, para prevenir, né? E não se tornar mais uma pessoa, assim, como aconteceu com a Preta Gil, de não ter conseguido. Enfim, com relação a tantas outras pessoas que tem, né? Então, hoje a gente tem aqui um quadro que são Raízes Finais, que é um bate-bola, é um ping-pong que eu faço com perguntas importantes. Mas antes eu queria deixar com você aqui uma lembrança do TrulyCast, que é uma florzinha, que é um símbolo. Ai, que lindo. Um símbolo nosso do nosso podcast, que é uma suculenta com o nosso símbolo, com a nossa cara, lindo. Que a gente fala muito, né? Uma planta para fortalecer o caminho aí como empreendedora. Com né? certeza, lindo. Então vamos lá. Uma palavra que define família para você. Família. União, né? A sua relação hoje com o trabalho. Amor e ódio. Muito bom. Um defeito que virou aprendizado. A paciência, quer dizer, a impaciência que acabou se tornando um exercício de aprender a ter mais paciência. Muito bom. A maturidade vai trazendo pra gente, né? O que é empreender com uma palavra? Resiliência. Alguém que você... alguma coisa que você ainda não estudou e que você deseja estudar. Ixi. Tem alguma coisa ainda dentro aí? Tem muita coisa. Não é nem na área da medicina, não. Não? Não. Legal. Mas eu acho muito legal essa parte, assim, de... Não sei nem como é que chama. Você aprender a ler as estrelas, não sob ponto de vista... Astrólogo? Não. Astronomia mesmo. Astronomia, mas legal. Eu acho muito interessante você conseguir olhar para o céu, você entender as estrelas, entender... eu acho isso muito bacana. Olha, eu sou louca por isso, eu adoro. Mas não pelo lado místico, não. Não, o lado eu sei, mas eu gosto do físico. De entender. E aí eu ainda te digo, essa semana eu descobri que um telescópio, que eu queria um telescópio de presente para olhar as estrelas. Mas também não só porque eu gosto da astrologia e tal, mas para ver mesmo as estrelas, qual é os desenhos, né? E tudo mais, os centuriões, não é isso? Tem umas coisas assim. Tem muita coisa interessante. E aí eu achei absurdo o valor. Qual é o valor? 4.000 mais barato. 4.000 mais barato. É, caro. Eu falei, gente, assim, eu tô falando pra você ficar só olhando estrelas, sem estudar. Aqui assim, no seu caso é um estudo.
Quer dizer, nem Aí sei se eu você ia gostar de investia? estudar. De repente, agora que eu começasse a estudar a fundo, eu ia achar aquilo meio chato, não sei. Mas eu achei, eu tive que acho abrir esse parênteses aqui agora, porque eu falei, adoro. meu Deus, essa semana eu vi isso. Eu falei, adoro ficar que... vendo esse negócio. Tá falando lá do James Mas é Webb, gostoso. que tá lá, não sei Isso. aonde, na outra galáxia. Eu acho isso fantástico. Eu não entendo Aham. nada disso, mas eu acho tão interessante você Aham. tá, assim, um 0, no universo. Eu acho muito legal. E depois eu te passo, eu não sei se de repente você vê o mesmo que eu vejo. Depois a gente troca umas ideias disso. Com certeza. Qual a sua relação com Deus e a espiritualidade? Eu sou agnóstica, eu não tenho religião, tá? Mas eu acho que a gente tem que ter uma postura de fé na vida, né? De ser correta com todo mundo. Eu acho que isso é mais interessante do que ter uma religião feita pelos homens. Muito bom. Acho que isso não me atrai. Mas eu acho que você ser correta com você mesma, né? E com as outras pessoas, ter atitudes positivas, eu acho que isso... E ter fé em você mesmo, e fé que as coisas vão funcionar e que se você ajudar o próximo, vem o retorno. Legal. Eu acho isso. Bom. Um medo. Medo? Eu tenho medo de caverna. De caverna? Eu tenho um pouco de coisa assim, de me sentir tá presa numa fechado. caverna. Eu acho que eu não gostaria Não de ficar faria lá. um passeio Não, desse, eu uma acho que coisa eu tenho assim? um certo medo de caverna. Um arrependimento. Arrependimento? Difícil. A gente se arrepende pouco. Não, todo dia a gente se arrepende de alguma coisa e depois... Não tenho nenhum arrependimento grande assim, não. Acho que a gente se arrepende todo dia um pouquinho de alguma coisa, mas aí a gente tenta correr atrás e rever lá na frente. É isso. Bom, um sonho que ainda não realizou. Eu sempre tive vontade... Vou falar isso aqui para vocês, Pode. não achar que eu sou nem maluca. Eu sempre tive vontade de acampar num lugar ermo e ficar assim, tipo, uns 15 dias isolada no mundo. Para ver as estrelas. Para ver as estrelas, para ver a minha capacidade de resistência num lugar isolado, eu me virar sozinha, assim, claro. Tem que ter um mínimo ali para eu também... Para você sobreviver. Mas eu acho que isso deve ser uma experiência sensacional. É uma coisa meio louca, mas mas é bacana, é interessante, né? Eu já fiz muito, né? Mas tinha um lugar, era um acampamento. Acampamento? Eu nunca acampei. mas nunca acampou? Não. Muito legal. Eu adorava, era jovem, né? Tudo era legal, com uma porção de gente, vários amigos na mesma em barracas diferentes, aí jogava baralho. Não era sozinha. Entendi. Que aí eu acho que o seu... você queria uma experiência de estar sozinha. A gente não. Como eu ia me virar. Mas, a gente assim, vivia num lugar seguro, né? Tinha com água, telefone, tinha banheiro. Com o telefone ao lado. Se a coisa apertar, por favor, meu me resgatar. Muito bom. Márcia, muito obrigada. Te agradeço muito. Eu Esse que seu agradeço, tempo, foi né? muito Essa bom. troca. A gente já tá para fazer um tempão. A gente, desde que se conheceu, eu falei, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais como funciona a fundo. Obrigada mesmo de você vir compartilhar com a gente aqui. Queria que no final você desse para o seu @ e deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão te vendo, ou clientes, pacientes, empreendedores, enfim, deixe uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Tá. Assim, eu acho que o mais importante é a gente nunca desistir do que a gente quer fazer da vida, não importa o que for, né? Tem dias mais difíceis, tem dias mais tranquilos, mas é importante a gente seguir em frente. Por isso que eu falo, né? A resiliência é uma coisa que tem que estar ali no dia a dia da gente, né? Porque viver vale a pena. E é isso. Se alguém precisar de algumas orientações ou que precisar fazer algum exame, entre em contato. A gente vai ter um prazer muito grande de atender. A gente tem uma maneira de atender que é muito individualizada. Os nossos pacientes acabam sendo nossos amigos, são conhecidos pelo nome, não é uma coisa assim distante, como as pessoas podem imaginar, né, que vai fazer exame e alguns médicos. Não, é uma coisa muito próxima. E se vocês precisarem, entre em contato com a CDG Clínica, ou então na internet, se quiserem entrar ali no site cdg.clínica, e no Instagram, que todo mundo hoje em dia vê muito Instagram, está com o meu nome, doutora.marciabatista. Maravilha. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez. E para você que ficou conosco até aqui no final desse episódio, se conhece alguém que esse episódio vai ser importante
para contar para alguém que já passou por um problema de saúde ou que precisa fazer um exame de endoscopia, de colonoscopia, indiquem para ver o episódio. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Estamos aqui para bater uma meta de 1.000 seguidores no nosso canal do YouTube. Se você precisa de um coworking para trabalhar, para ter o seu escritório de endereço comercial e fiscal ou um estúdio de podcast para fazer o seu conteúdo e o seu podcast, vem com a gente, vem para a Truly Offices você também. E até o próximo episódio. Ótimo! Adorei. Eu tinha tantas